Lourival, a hora que você está num lugar de conflito, numa guerra, você conta com informações das pessoas que estão em São Paulo, por exemplo, fora de lá, para tomar uma decisão? Sim. Para tomar a decisão, em geral, não. Inclusive, tem uma situação em que, de Benghazi, né? Quando Benghazi, o comboio do Gaddafi estava se aproximando de Benghazi, né? E para destruir Benghazi, né? E a instrução foi sair de Benghazi, né? E eu me recusei a sair, né? E o pessoal do jornal aqui falou, sai daí. Você conseguiu contra-argumentar? Tipo, não posso sair porque... Não, eu parei de responder os e-mails. E eu já tinha sido editor-chefe do jornal naquele momento, eu considero assim, que essa é uma decisão do repórter. Assim, e ele tem também que arcar com aquelas consequências. Claro. Né? E aquele foi um momento de muito conflito assim, para muitos repórteres. Também Bagdá, né? Os repórteres que saíram de Bagdá em 2003 ficaram muito magoados, muito mal, se sentiram muito mal, embora até um colega morreu, né? Mas outros colegas, muitos colegas morreram em Benghazi também, né? Porque antes da chegada do comboio, as células adormecidas cadafistas despertaram e começaram a matar jornalistas, né? Mataram um jornalista líbio que filmava tudo e tal, estava filmando, e a câmera dele mostra ele sendo morto. E civis também, para criar o caos na cidade, a insegurança, né? E, naquele momento, o Conselho de Segurança da ONU estava votando a intervenção da OTAN. E acabou aprovando a intervenção da OTAN, que bombardeou aquele comboio. E depois do bombardeio, eu fui percorrer o comboio. Eram 25 quilômetros, 40 caminhões transportando foguetes Grad, esses foguetes russos que estão sendo usados na Ucrânia. Né? E aí eu fui para o hospital, né? E encontrei um menininho de 5 anos chamado Mustafa, que tinha levado um tiro de fuzil, tinha um curativo enorme no peito, assim, e estava sentindo dor, levantando o bracinho. O pai dele já tinha sido enterrado e a mãe estava com o cérebro totalmente exposto, vegetando, assim, só simbolicamente colocada do lado dele. E a história é que eles estavam saindo de casa, fugindo da cidade, e aí os cadafistas passaram, viram a cena do casal jovem e a criança no carro, deram uma charré, abriram fogo e o seguiram. Né? E o meu país, o Brasil, tinha se abstido na votação do Conselho de Segurança. E aí, à noite, né, naquela noite, eu pensei assim, poxa, eu estou aqui, sou o único brasileiro que está aqui, né, correndo o risco de nunca mais ver meus filhos, e o meu país se absteve, como se fosse indiferente ao país, né, se deve bombardear ou não um comboio que vai destruir uma cidade de 1 milhão de habitantes. E se a OTAN se o Conselho de Segurança tivesse discutido menos e votado mais rápido, o Mustafa ainda teria uma família. Ele não sabe, mas ele não tem mais. Então, esses sentimentos, esses conteúdos durante a noite crescem muito, né? E aí eu pensei, por que eu estou aqui? Meu trabalho não tem nenhum sentido, porque eu escrevo no Estadão, não sei se a Dilma Rousseff lê minhas matérias, se não lê. O fato é que para ela isso aqui é totalmente indiferente, não tem a menor importância, né? E eu, portanto, não tenho meu trabalho não tem importância. Mas era durante a noite. Né? No dia seguinte eu acordei, tomei banho e fui fazer o meu trabalho, porque a gente não pode ser motivado pelo resultado do trabalho, mas só pelo desejo de fazer. Né? Não para mudar o mundo, mas só para tentar entender o mundo. E aí, nesse caso, ficar em Benghazi foi a decisão acertada. Né? Porque... Provou-se a decisão acertada no fim, né? Sim. Embora a gente não... Embora, depois de tudo isso, né, eu não tenha conseguido
mudar a opinião do governo, né, do meu país, mas eu não tenho esse poder. Está acontecendo hoje coisa parecida com a Ucrânia, inclusive, né? Porque na grande maioria das votações na ONU, o Brasil está se abstendo. O Brasil também votou condenando a Rússia, mas principalmente agora o presidente Lula recusou um pedido da Alemanha de repatriar a munição dos tanques Leopard, que seriam exportados para a Ucrânia, né? E o presidente Lula fez a frase: quando um não quer, dois não brigam, né? Então, quando uma menina não quer ser estuprada, ela não é estuprada. Quando uma criança sofre bullying na escola, se ela não quer sofrer bullying, ela não sofre. Ou seja, absurdo, a culpa né? é da vítima. Sim, exatamente. E isso faz parte da nossa cultura. E eu acho que é um resquício da colonização e da escravidão. Porque ao longo de vários séculos, 300 anos, né, quem dominava a narrativa era o colonizador e o dono de escravos. Então, quando um escravo era morto, era mutilado, quando uma mulher era estuprada, qualquer coisa desse tipo, toda a narrativa, o juiz, o patrão, o governante, a polícia, todo mundo culpava a vítima, né? Foi ela que... Eu vi recentemente, quando teve um massacre em Osasco, que a polícia se vingou da morte de um policial, abrindo fogo contra jovens que estavam na porta de casa às 10 da noite. E eu ouvi de uma pessoa que prestava serviço para mim, um pequeno empresário, um médio empresário, o que esses jovens estavam fazendo às 10 da noite na rua, na periferia, quando o filho dele podia voltar às 3 da manhã, às 2. O filho dele pode se divertir, o filho do pobre só pode trabalhar, estudar e dormir e comer, não pode se divertir, né? Então, a vítima no Brasil ela é culpada. E o presidente Lula disse à revista Time que o Zelensky é um bom comediante, que gosta de televisão e que estava fazendo uma guerra para aparecer na televisão. E que tudo bem, mas a gente não pode fazer uma guerra para uma pessoa se divertir, que ele estava se divertindo. Isso chocou o mundo, essa entrevista, né? Mas é parte da cultura brasileira. Eu vejo muita gente dizendo isso, respondendo todos os dias as minhas análises, nas quais eu responsabilizo a Rússia por ter invadido a Ucrânia, que não. A responsabilidade é da Ucrânia e do Ocidente. A Ucrânia provocou. Provocou. Quando a OTAN nunca fez qualquer movimento no sentido de invadir a Rússia. E, aliás, nenhum país, desde a Segunda Guerra Mundial. O último país que invadiu a Rússia foi a Alemanha nazista, com a qual a União Soviética stalinista tinha feito um pacto e ambos invadiram a Polônia, dividiram a Polônia, só que depois o Hitler traiu o Stalin. Ele foi totalmente surpreendido. Ele achava que estava tudo muito bem com ele e o Hitler dividindo a Polônia entre eles.